O Ciberdúvidas vai às escolas. Ainda quanto às funções sintáticas, qual é o complemento pedido pelo verbo ficar? Como, por exemplo, ficar em Timor e ficar descalço. Esta pergunta vem na sequência da questão de distinguirmos diferentes classes, subclasses de verbos. Hum? Os verbos formam uma classe e dentro dos verbos temos subclasses. Há, por exemplo, verbos auxiliares. Por exemplo, quando eu cheguei a casa, já todos tinham jantado. Tinham jantado. Esta forma, tinham jantado, é uma forma composta. Ah, Vocês provavelmente sabem que é o pretérito mais perfeito composto. Ah, e tem lá um auxiliar, o verbo ter. Tinham jantado. É um auxiliar, é um verbo auxiliar. Às vezes os verbos principais só por si não são suficientes para transmitir a significação e, portanto, muitas vezes para dar conta do tempo ou para dar conta de certos valores, como por exemplo da obrigação ou de maneira de como se processa a ação ou decorre uma situação, precisam de mais outro verbo que os ajude. Por exemplo, tinham jantado, o verbo ter é um auxiliar. É um auxiliar eh, para aquele tempo. O tempo composto, o mais perfeito, precisa daquele auxiliar. Ora bem, ainda há uma outra classe, subclasse de verbos, que são os verbos copulativos ou verbos predicativos. Há verbos de ligação, tem muitos nomes nas gramáticas, mas na terminologia que se usa atualmente nas escolas, o termo usado é verbo copulativo. O verbo ficar é um verbo copulativo. Os verbos copulativos não são como os verbos transitivos. Eles precisam de ser completados por qualquer coisa. Por exemplo, ficar em Timor. O João ficou em Timor. Escrevemos a frase e ficou, temos o verbo ficou e à esquerda escrevemos em Timor. Ora bem, esse complemento em Timor é um predicativo do sujeito. Estes verbos copulativos precisam de um complemento muito especial. Não é complemento direto, não é complemento oblíquo. Nem sequer se chama complemento, diz-se que é nome, é predicativo do sujeito. Este é o termo que se usa. E porquê? Porque há uma expressão que atribui uma propriedade ao sujeito da frase, certo? O João ficou em Timor. Hum? Acontece que há uma situação qualquer e teve um resultado. O nosso verbo ficar é o resultado de qualquer coisa que aconteceu, não? Portanto, o João foi lá ao Monte Ramelau. Esteve lá, enfim, estava mais frio, ele não tomou precaução, não é? E ficou doente. Temos aí o resultado. Portanto, houve uma mudança de estado e há um estado resultante. E usamos o verbo ficar, é um verbo copulativo. Que são verbos copulativos porque para completarem o seu sentido, precisam de um complemento muito especial, que é o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito pode ser um adjetivo, mas eu posso dizer o João é professor, e isto é um nome. Portanto, o predicativo também pode ser um nome. A Fernanda perguntou: João fica descalço. Exato, se o João perde os sapatos, fica descalço. Deixou os sapatos não sei onde, fica descalço. Aí há um resultado. E o descalço, eu podia agora explicar que o descalço não é bem um adjetivo, mas funciona como um adjetivo, é isso que me interessa. Para o predicativo do sujeito também pode contribuir, também pode ser predicativo do sujeito, uma expressão que exprime o lugar. E então eu digo, o João foi a Timor, o João gostou tanto de Timor, de tal maneira que o João ficou em Timor. E em Timor, de acordo com a terminologia e a maneira como analisamos as frases
nas escolas portuguesas, em Timor é também um predicativo do sujeito, não é? Há o resultado de toda uma série de ações do João e tem um estado, que é ele ter ficado em Timor. E este em Timor é o predicativo do sujeito.